não estar, né? Afinal, 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Mengão disputando as quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Aliás, nos últimos 6 jogos na temporada foram 5 vitórias e um empate. O Mengão tá embalando ou não tá? Um dos maiores responsáveis por essa mudança, com certeza, é o técnico Dorival Júnior. São apenas 51 dias no comando da equipe, com 15 jogos, 10 vitórias, 4 derrotas, quase 70% de aproveitamento, 31 gols marcados e 12 sofridos. Dorival Júnior assumiu o time em 14º no Brasileirão e agora está na zona de classificação para a Libertadores. Vamos lá, isso, vai. Bacana, gente, isso. Muito bom, muito. Vambora. Espera, isso, vamos lá. Beleza, isso, vamos. Bacana, isso. Isso, repica aqui também. Isso, aí garoto. Fica lá, repica aqui, aí. Isso, até o fim, até o fim. Vamos. Segura lá pra gente passar, vamos lá, vamos. Vamos lá, isso, bem, bate forte, bateu, forte, água, isso, vai lá. Vamos lá, isso, até o fim vai pra água, obrigado, valeu. Vamos lá, valeu, moçada. Valeu, tirou. Isso, vem. Isso, fecha lá. Correção, muito bom. E nação, o Flamengo treina nesta segunda-feira de manhã aqui no CT Jorge Lau e depois segue viagem para São Paulo. E a Flá TV, claro, vai mostrar muitos detalhes para vocês. E praticamente alternativo atropelou o Atlético Goianiense em uma festa, mais uma, bem bonita no Maracanã. O Flamengo nem precisou de muito tempo para resolver a parada. Na verdade, em apenas 10 minutos a vitória já estava consolidada. Teve o primeiro gol do Vidal com a camisa do Flamengo. Festa do Flamengo no Maracanã! Primeiro de Vidal! Teve esse do Vitor Hugo, o último dos 4. Tentativa do Flamengo com o Vitor Hugo, bateu pro gol! Categoria encobrindo o Ronaldo! E o Vitor Hugo comemora demais! Toquinho de classe, hein? Foi minha estreia aqui como titular e poder estar fazendo meu primeiro gol aqui é uma sensação inexplicável. Só tenho a agradecer mesmo a Deus e agora seguir trabalhando ainda mais para ter mais oportunidades e continuar vivendo esse momento incrível aqui com essa torcida maravilhosa. Aliás, ele foi o cara da partida. Além deste gol, deu assistência para o gol do Lázaro, o primeiro do jogo. A última vez em que o time tinha feito 4 gols no primeiro tempo foi em julho do ano passado, na vitória sobre o ABC, jogo válido pelas oitavas da Copa do Brasil de 2021. O que se viu ontem foi um Flamengo avassalador. Melhor para quem pôde estar no Maracanã. Quase 60 mil torcedores pagantes prestigiaram a 4ª vitória seguida do time de Dorival Júnior. O Flamengo é o primeiro time a ultrapassar a marca de 500 mil de torcedores pagantes neste Brasileirão. Em 10 jogos como mandante, foram 518 mil torcedores nos estádios. E apesar de tudo isso, o Atlético conseguiu um gol. Wellington Rato marcou para os goianos. Gol que teve revisão do VAR. É que no início da jogada, teve esse lance com Diego Ribas. O árbitro de vídeo revisou e confirmou o gol.
4-1 para o Flamengo, que subiu na tabela e momentaneamente ocupa a 4ª colocação do campeonato. O Atlético Goianiense continua na zona de rebaixamento. Um primeiro tempo avassalador do Flamengo. O Flamengo não terminava um primeiro tempo com uma vantagem tão grande contra o adversário desde 2008, quando venceu o Figueirense por 5-0, naquele time do Souza, Caveirão, centroavante. E ontem, mesmo com um time alternativo, pegando o Atlético Goianiense, que vinha com a mesma escalação que tinha vencido o Corinthians na quarta-feira pela Copa do Brasil, não tomou conhecimento. A gente está vendo a jogada do Vitor Hugo aí pelo lado direito. Eu até conversava com o Pedro Moreno ontem aqui no News antes do jogo, que o Vitor já tinha ido muito bem contra o Tolima naquele 7-1, tinha mostrado personalidade muito forte. É um garoto que a gente já acompanha na base há muito tempo, junto com o Mateusão, com o próprio Lázaro, com o João Gomes, os meninos que vêm da base. Mas ontem ele deu mais um cartão de visita, não só ele, né? Os outros jogadores que entraram mostraram que, mesmo estando no time alternativo, podem fazer frente a qualquer outro time do futebol brasileiro, né, Gonza? Desde que o Dorival chegou e foi ajustando o time, né, o que se fala é que o Dorival achou um time titular. E ontem ele mostrou que achou um time reserva também. O Flamengo hoje tem um bom time reserva, um bom time para mudar situações de jogo, né? E o Vitor Hugo talvez seja o melhor retrato disso, né? E aí justiça se faça. Talvez esse seja um dos poucos legados do Paulo Souza, esse bom aproveitamento da base. O Lázaro era um jogador que foi muito bem aproveitado pelo treinador português. O Vitor também chegando ali a fazer algumas participações, mas o Flamengo vai ganhando confiança num momento importante da temporada. Eu me lembro que, assim, alguém mais exigente pode lembrar da fragilidade dos adversários. É fato que o Atlético Goianiense, né, conseguiu alcançar uma sequência terrível, né, a 6ª derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, embora tenha ido bem na Copa do Brasil. O Atlético Goianiense tornou-se a pior defesa do brasileiro, com 32 gols ao lado do Juventude. Mas o Flamengo fez o que tinha que fazer. Então ele pega uma sequência com o Juventude, com o Avaí, com o Atlético Goianiense. Foram 4 jogos em que ele precisava vencer. E lembro que o Paulo Souza teve uma sequência semelhante, em que ele tinha 5 jogos no Maracanã e se falava, não, se ele não for bem nesse aí, ele vai cair. Ele foi ganhando aos trancos e barrancos e perdeu um jogo pro Fortaleza. Sim. Então, só nisso aí o Fortaleza Dorival, que não tinha vencido nenhum jogo no campeonato. Não tinha vencido nenhum jogo no campeonato, exatamente. Então, acho que o Dorival, ele criou uma maneira de jogar. O famoso losango, ele funciona com qualquer jogador. Sim. Né? As pessoas às vezes lembram muito a questão de jogar com Pedro e Gabigol. Lógico, esse é um feito, né? Porque muita gente achava que não era possível, mas esse quadrado, né? com um vértice, com a Arrascaeta, quando joga mais próximo deles, para mim é um grande achado. E ontem, por exemplo, se falava muito no Arturo Vidal, né? Que se ele jogaria como primeiro volante, se ele jogaria mais pelo lado direito, como ele atua na seleção chilena. O Vidal ontem jogou do lado esquerdo. Sim. E aí, por que isso? Porque o Dorival teve a ousadia de entender que para o Vidal é muito mais fácil se adaptar a uma maneira de jogo. Ele já jogou Copa do Mundo, já jogou na Europa, enfim, conhece todos os atalhos, do que o Vitor Hugo. O Vitor Hugo tem facilidade para jogar pelo lado direito, criou a jogada do primeiro gol, fez o segundo, então é mais fácil para um jogador veterano se adaptar do que um menino. Então são pequenas mexidas, pequenas situações, né, que vão dando resultado e aí vão fazendo o jogador. Como é que você conquista o respeito ou a admiração de um grupo? Ou se você for uma figura, né, talentosa, um ícone no clube, como é o Renato Gaúcho no Grêmio, por exemplo. Sim. Ou se aquilo que o treinador executa durante a semana, ou aquilo que ele passa aos jogadores, dá resultado no campo. E o Dorival está fazendo isso, por isso que os jogadores estão respondendo.
E a posição do Vidal, além de ter ajudado o Vitor, ainda confundiu a marcação do Atlético Goianiense, né? Que tinha no Baralhas e no Marlon Freitas 2 jogadores para pregarem e dobrarem na marcação para cima do Vidal, mas isso ficou muito confuso até para eles dentro de campo. O Jorginho teve que mexer na estrutura quando viu a escalação e depois quando viu o posicionamento. E aí o Dorival foi bastante inteligente nessa alteração. Gonza, mais um jogo com lotação máxima no Maracanã. Eu até fiz uma brincadeira ontem que se você vê o público pagante dá 59.999. Faltou um pagar para dar os 60 mil, mas tinham mais de 64 mil torcedores se juntar pagantes e não pagantes. É um ponto também fora da curva, e entendo fora da curva como um fora da curva que ajuda o Flamengo nesse momento tão intenso de temporada, em que você tem o Atlético Paranaense num jogo duro de Copa do Brasil, que você vai ter que visitar agora na Arena da Baixada, um Corinthians que você vai jogar fora de casa e uma reta de Brasileiro em que você vem de várias vitórias seguidas, muito por conta desse apoio também, né? O torcedor do Flamengo, invariavelmente, né, não é de agora, né, ao longo da história, claro. Ainda com o velho Maracanã, nos tempos em que colocavam 150 mil pessoas quase toda semana, ele sempre respondeu. Agora, você joga num sábado, contra um adversário que não está ali na primeira prateleira do futebol brasileiro, e você sabendo que o Dorival colocaria um time ali alternativo, que talvez o torcedor não visse os principais jogadores, você poderia até esperar um público um pouco menor. Mas isso é uma resposta ao que o torcedor está vendo em campo. Então, por exemplo, o jogo com o Atlético Paranaense. Há quem diga que não foi um bom resultado, que o Flamengo vai sofrer no jogo de volta na Arena da Baixada. Mas o que o Flamengo fez, ele não ganhou o jogo porque são coisas do futebol. Não adiantou nada o Filipão botar 3 zagueiros, 5, uma linha de 5. Um ônibus ali, um trem atravessado. O Flamengo poderia ter, mesmo com tudo isso, ele criou situações para fazer pelo menos ali uns 3 gols, bola na trave, o zagueiro, o Kelvin tirando bola em cima da linha. O Bento, muito bem. O Bento fazendo uma atuação espetacular. Então o torcedor vê isso. Ele percebe quando o time merece o seu apoio e tá dando. É isso aí, pessoal. Essas foram as notícias do Mengão. Flamengo preparando para a partida contra o Corinthians na Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser as mudanças aí que o Dorival Júnior vai fazer. Será que o Vidal vem como titular? Vamos ver o que vai acontecer. Escreve aqui nos comentários, deixe sua opinião, deixe o like. Vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, hein? Se inscreva no canal e nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo.